Olá, preste atenção nesses dados colhidos em estudo realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadores entrevistaram 2.422 jovens de 21 a 25 anos de idade, frequentadores de baladas na capital paulista, e concluíram que 43,4% deles consomem bebida alcoólica em excesso, um índice bem acima da média da população brasileira, que é de 18,4%. O resultado deste trabalho baseia a justificativa de um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa. A matéria proíbe a venda de bebidas alcoólicas no sistema Open Bar. É um modelo em que se paga um valor fixo e o consumo é à vontade. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. A professora Zilá Sanches, coordenadora desta pesquisa, o psicólogo Marcelo Gianelli Lobato, especialista em dependência química, e o psiquiatra doutor Alfredo Toscano. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. O projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no sistema Open Bar é do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. Nós vamos ouvir o que o parlamentar tem a dizer sobre essa matéria. O projeto de lei está propondo que seja proibido a venda de um cupom que o cara chega na festa, no bar, e ele compra um cupomzinho e bebe até dizer chega, até não aguentar mais. E nós não estamos querendo proibir que ninguém pare de beber, ou seja, proibir que ninguém beba, fazer com que as pessoas parem de beber. Não, cada um tem o seu direito de fazer o que acha bem da sua vida. Entretanto, através dos projetos de lei, se virando lei, nós vamos conseguir diminuir a quantidade de pessoas que começam no álcool, daqui a pouco está na maconha, daqui a pouco está no crack e se joga nas drogas. O álcool é a porta de entrada para vários delitos, inclusive. Então, a nossa ideia é prevenir. Professora Zilá, vamos começar pelo seu trabalho realizado lá no Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Como é que foi realizada essa pesquisa? Como é que os pesquisadores foram a campo? Nós primeiro fizemos uma amostra probabilística das baladas registradas da cidade de São Paulo, ou seja, aquelas que tinham algum tipo de informação online ou nas revistas em que se divulga baladas. Fizemos uma amostra probabilística delas para ter uma representação das baladas de São Paulo e depois sorteamos, depois do aceite de participação dessas baladas, nós sorteamos sujeitos nas entradas dessas casas noturnas, tá? Então eles foram entrevistados, os sujeitos, na entrada do estabelecimento e na saída, os mesmos sujeitos foram reentrevistados. Eles utilizavam uma pulseira em que eles tinham um código, que nós sabíamos quem entrava e quem saía, quem fazia parte do estudo, e foram testados com bafômetro em entrevistas sobre perfis, dados sociodemográficos, perfis de comportamento de risco, mas o interessante é que nós tínhamos esse dado efetivamente do bafômetro de entrada e saída. Então, o que a gente conseguiu, né? Então, foram diversos, nessa parte efetivamente de entrada e saída, nós tivemos diversos resultados, mas só um parênteses. Tínhamos uma equipe interna fazendo toda a avaliação dos fatores ambientais, ou seja, a balada é open bar, quanto custam as bebidas alcoólicas ali dentro, se não é open bar, o que é oferecido, a temperatura ambiente, a pressão sonora, diversas variáveis ambientais que a gente diz, que já são demonstradas pela literatura internacional que afetam a quantidade de álcool consumida pelos baladeiros, tá? A nossa amostra, ela pegou jovens a partir de os baladeiros a partir de 18 anos, então não inclui os adolescentes por uma questão de comitê de ética, e todos que estavam ali participando ou estavam nas filas foram sorteados, eles tinham chance de entrar, se não fossem adolescentes, tá? O que a gente encontra de mais importante? Principalmente, o principal efeito ambiental no consumo de álcool, no quanto você consome de álcool, é efetivamente o padrão open bar, né? Então, essa venda open bar, que é o fato de você paga uma taxa, você entra no estabelecimento e pode beber o quanto você quiser. Então, o que os dados mostram é que esse open bar aumenta a intoxicação alcoólica em 2 vezes, e em 12 vezes a chance de o baladeiro fazer uso de drogas ilícitas, inclusive dentro do estabelecimento, que este sim é um dado
inovador na literatura, inclusive mundial, porque se imagina que com o open bar você vai ter um incremento na intoxicação alcoólica, mas você também tem um incremento no consumo de drogas ilícitas como cocaína, crack, ketamina e outras drogas dentro do estabelecimento. Agora, esse índice, 43,4% desse público consome bebida alcoólica em excesso. Esse número surpreendeu? Isso. Não só consome bebida alcoólica em excesso, eles preenchem alguns critérios que a gente chama de abuso. Então, eles foram submetidos a uma avaliação de abuso e dependência e eles preenchem esses critérios que sugerem o abuso, tá? Então, eles são o que nós chamaremos de abusadores. É um número muito alto. É muito acima do que se encontra na população geral que está usando o mesmo instrumento na faixa de 18% o abuso, tá? Surpreende muito. Marcelo, como é que a psicologia observa esse sistema, essa modalidade do consumo livre de bebida alcoólica por conta do open bar? Como é que vocês entendem esse é um fenômeno, né? É um fenômeno. Com certeza, um movimento cultural faz com que haja um espaço e um aumento cada vez maior de consumo de substâncias psicoativas, e o álcool é uma das portas de entrada para desenvolvimento de dependência química, como patologia de fato. A gente não tem como mensurar isso em loco, mas precisaria acompanhar essas pessoas. Então, nós citamos usuários abusivos porque a gente não tem como mensurar a dependência química ali, naquele instante, né? Então, a gente não tem como fazer essa definição. Mas sabemos que o favorecimento de ambientes faz com que aumente o start das patologias para as pessoas. Então, é de uma responsabilidade total, cultural, própria, inclusive das nossas referências de autoridade e política, para que a gente possa diminuir esse magnetismo que tem gerado com relação ao uso de álcool. E também te surpreende esse índice, 43,4%, como surpreende a própria professora, autora dessa pesquisa? É aparente. O índice ele é aparente. Conhecendo como funcionam esses ambientes, o resultado ele só vem trazer de uma forma clara e científica, como nós precisamos, algo que é notório. Agora, o que é bastante relevante nesse aspecto são os comprometimentos, os agravos que também trazem os números que a experiência da pesquisa trouxe, né? Com as outras substâncias, que é algo realmente inovador. Então, nós sabemos de outros ambientes no qual a gente também precisa encontrar algum caminho, né? Que são as festas funks, não? Sim. Também vai implicar também em ambientes como vernissagens, que detêm o mesmo caminho, né? Eles recebem doações das bebidas para poder fazer os eventos. Então, a gente sabe que vai haver uma continuidade disso. Então, uma das coisas é iniciar esse processo. Então, já é um grande passo darmos início a uma proposta de redução da demanda. Sim. Doutor Alfredo Toscano, o mesmo questionamento. E aí, na sua área, como é que a psiquiatria avalia esse fenômeno do open bar? Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui pela Associação Paulista de Medicina, para estar presente nesse programa em discussão da TV Assembleia. Como psiquiatra, obviamente, eu vou ter uma abordagem mais clínica dessa questão, né? E essa abordagem mais clínica não tem como não passar pelos fatores de risco. Então, os fatores de risco para consumo de drogas na adolescência, eles abrangem desde fatores de risco relacionados à adolescência ou à juventude, se for de faixas etárias mais elevadas, até fatores relacionados à própria droga, né, fatores de família, fatores, né, de predisposição genética, enfim. Mas esse particularmente que diz respeito ao projeto de lei tem a ver com fatores ambientais ou situacionais. Então, isso me traz à memória um trabalho que foi feito ainda nos anos 90, em Amsterdã, na Holanda, sobre o consumo de álcool e drogas que os jovens faziam em locais públicos, restaurantes, bares, né? É um trabalho de um pesquisador chamado Van den Gorch,
e que ele observou assim que existiam modificações, existiam diferenças de acordo com o ambiente onde aqueles jovens estavam e a oferta também do álcool ou de outras drogas. Então, se tinha penumbra no ambiente, se tinha música no ambiente, se eles estavam em grupos muito grandes, grupos pequenos, se eram grupos mistos de meninos e meninas, enfim, existiam essas diferenças. E é claro, se o open bar oferece a possibilidade de já, incluso no pagamento, se usar mais álcool, é claro que isso é um fator de estímulo muito importante para o consumo. É um fator para o estímulo do uso de muita relevância, né? E é claro que isso, né, predispõe o jovem a todas as consequências a partir justamente desse uso. Então, isso é um dado que eu considero bastante significativo. Professora, você destacou essa questão dos fatores ambientais que foram analisados na pesquisa. Desses fatores, quais são os que mais estimulam esse consumo de álcool de uma só vez, esse consumo desenfreado? Então, o fator ambiental que mais estimula quando controlado para vários outros, inclusive fatores individuais, né, para a gente considerar esses fatores de risco individuais, inclusive, o que mais se destaca, depois de todas as modelagens estatísticas mais adequadas, é o open bar, tá? Então, este é o grande fator. Além dele, existe a pressão sonora também, que aparece. Então, quanto mais alto o som, maior o consumo, maior a chance de intoxicação alcoólica na saída da balada. Então, o jovem sai mais intoxicado. Esses são os dois grandes fatores que nós encontramos, apesar de ter testado diversos. Uma coisa que tem que ser considerada também, né, nessa questão ambiental do open bar, não é só o risco da quantidade de álcool que está sendo ingerida, mas também da qualidade do álcool que é servido nesses open bar, tá? Então, a gente não pode deixar de falar nisso. Então, a gente tem um aspecto qualitativo do estudo, esse que eu estou contando é o mais epidemiológico, quantitativo, mas tem um qualitativo etnográfico em que foram identificados locais em que há clara venda de álcool, que a gente chamaria de álcool não registrado, esse álcool ilegal, tá? Então, ele, ou porque ele é adulterado, ou porque ele não passa por registro, ele é falsificado, enfim. O que permite que algumas baladas open bar sejam ofertadas por R$20, por exemplo, e você pode beber o quanto você quiser, inclusive destilados, que em geral são caros, como, por exemplo, alguns tipos de vodka e uísque. O preço muito baixo indica alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, além dessa questão da quantidade que é ingerida, a gente já sabe que este álcool que está sendo ofertado em muitos desses estabelecimentos, não em todos, são bebidas já de qualidade duvidosa e muitas vezes, quando forem submetidas à análise química, certamente elas mostram uma alteração que pode, inclusive, causar danos, por exemplo, no excesso de metanol, causar danos que não seriam causados numa quantidade que é controlada pela nossa legislação e tudo mais. Então, tem que se olhar para esse fenômeno da bebida falsificada também. Existe uma preocupação em relação ao público ainda mais jovem? O Dr. Alfredo falou sobre, a gente está falando dos jovens aqui de 21 a 25, que foi o foco da pesquisa, mas o Dr. Alfredo falou dos adolescentes, ou seja, a gente também tem esse conhecimento que eles estão bebendo cada vez mais cedo, não sei se em quantidade, assim, como num open bar. Né? Só fazendo uma correção, a maioria tinha entre 21 e 25, mas o corte foi a partir dos 18. Então, se concentra em 21 a 25, mas eles puderam entrar na pesquisa a partir dos 18 anos. Sim, nós temos outros estudos também do CEBRID e tal, que já avaliam esse consumo na adolescência, tá? Um deles, que foi publicado alguns anos atrás, avaliou nacionalmente o efeito da idade de início do uso de álcool no padrão de intoxicação alcoólica na adolescência. O que a gente sabe hoje? Que quanto antes, isso já se sabia internacionalmente, mas hoje isso é comprovado no Brasil também, tá? O quanto antes um adolescente, uma criança inicia o seu primeiro gole, não é nem só a questão de ter tomado um copo inteiro, o primeiro gole, quanto mais prematuro ele é, maior a chance desta criança se tornar um adolescente que pratica o que a gente chama de binge drinking, que é beber 5 doses ou mais em uma ocasião, que é a intoxicação mais severa do ponto de vista de saúde coletiva, tá? Então, existe sim esse risco aumentado quando a gente tem uma iniciação precoce no uso de álcool. Marcelo, essa coisa de mostrar para o grupo, né, de que eu sou capaz de beber tantas doses disso ou daquilo, de se vangloriar de conseguir fazer isso, isso já é sinal de dependência?
A gente precisa temporizar um pouco as coisas também. Conforme a gente vem de uma cultura onde antes se chamava boca livre, hoje se leva o nome de open bar. Muito importante lembrarmos disso, porque não é algo atual, é algo atualizado. Então, aquela cultura que se tinha antigamente de que ir para um ambiente de boca livre é a mesma de hoje, indo para um open bar, num lugar onde eu vou poder beber exageradamente com um custo baixo. Isso gera uma ansiedade por conta do evento. E no ambiente social onde ele está inserido, com as pessoas, ou mesmo em comparação com os demais, isso vai potencialmente startar um consumo exagerado de álcool e de outras substâncias, porque o ambiente favorece também. Isso é bastante interessante da gente ressaltar, até considerando o que eu estava falando, porque há um embotamento afetivo depois do seu primeiro uso em dependentes químicos. Então, quando ele fez seu primeiro uso em determinada idade, ele vai nutrir, ele vai deter esse embotamento afetivo até o momento em que ele encontrar um tratamento adequado. São chamadas aquelas pessoas que elas parecem infantilizadas, elas emocionalmente são crianças, né? Então, por vezes, é muito comum, inclusive, serem citados. Eu falo assim, mas eu conheço uma pessoa também que ela não bebe, não usa, e ela também parece um jovem. Ela tem um pensar jovem, tem um sentir jovem. Só que uma coisa é termos estereótipos na sociedade e outra coisa é termos um grupo. Então, nos dependentes químicos, há uma totalidade em relação a esse embotamento afetivo. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei número 416 de 2017, a matéria de autoria do deputado Cezinha de Madureira do Democratas, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no sistema open bar, que é quando se paga um determinado valor e se consome a bebida alcoólica à vontade. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, o projeto de lei número 416 de 2017, a autoria desta matéria do deputado Cezinha de Madureira do Democratas, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no modelo open bar, que é quando se paga um valor fixo para se consumir bebida alcoólica à vontade. Doutor Alfredo Toscano, em que momento e que fatores determinam a passagem do uso do álcool, que é lícito, para as drogas ilícitas? Isso varia de pessoa para pessoa? Quais são os fatores que determinam? Varia de pessoa para pessoa, mas se sabe que o uso de álcool, ele baixa a guarda para o uso de outras substâncias em seguida. E também aumenta a possibilidade de sexo sem proteção, aumenta a possibilidade de gravidez, uma vez que a pessoa, uma adolescente que está numa balada, ela perde a crítica se ela está alcoolizada, ela se deixa influenciar pelos fatores do ambiente por conta da embriaguez. Então, esses riscos todos, eles podem ocorrer a partir do uso de álcool. Então, assim, a escalada do uso de drogas nem sempre se dá. Essa coisa de dizer que a pessoa que usava maconha, obrigatoriamente ela vai usar crack, vai usar heroína, isso nem sempre se dá, o que se chamava de escalada. Mas nós sabemos, isso já está bem estudado, bem pesquisado, que o uso de álcool ele baixa a crítica e favorece a possibilidade do uso de outras drogas em seguida. Professor Asilar, o doutor Toscano está com a questão do sexo sem proteção. E esse foi um ponto observado na pesquisa, de muitos que saíram da balada, depois se relacionaram com alguém e não se lembravam o que foi que aconteceu, não é isso? Isso, essa foi a segunda fase da pesquisa. Eles responderam a um questionário online no dia seguinte, em que eles reportavam o que aconteceu após sair da balada, porque muitas vezes a gente se foca só na balada como ambiente de risco e esquece que ao sair de lá ele vai praticar alguns comportamentos de risco também. Às vezes ele não tem a oportunidade ali, mas ele sai.
e acaba praticando. Então, seja o mais comum dos comportamentos de risco é o beber e dirigir. Outros são, por exemplo, essa questão de consumir outras drogas e se expor a riscos de acidente. O outro principal é o apagão, que a gente diz, inclusive eles relatam que é não lembrar o que aconteceu na noite, eles reportam que não lembram o que aconteceu depois que saíram da balada. E essa questão do sexo desprotegido. Então, a questão da sexualidade, ela aparece nesse pós-balada, principalmente relatado na forma de sexo de risco, mas ele aparece também como dentro do estabelecimento, há um relato maior, ou seja, a hora que as mulheres saem do estabelecimento, elas fazem um relato maior quando elas estão intoxicadas de terem sofrido algum tipo de abuso, ou que pode ser, ele pode se apresentar de diversas formas, né? Uma passada de mão, um beijo que ela não queria, ou algum tipo de assédio. Então, essas mulheres, quando estão intoxicadas, relatam mais esse tipo de comportamento do que aquelas que não estão intoxicadas, ou seja, que beberam, mas não chegaram àquilo que a gente chama de nível de intoxicação, que tem um corte biológico para isso. O que chama atenção efetivamente é que essas mulheres, elas acabam, não é que o álcool causa de maneira nenhuma esse abuso, mas elas acabam se protegendo menos, elas acabam tendo menos, por exemplo, condição de fugir, ou elas acabam se tornando vítimas, exatamente isso, elas acabam se tornando vítimas, o abusador olha para elas e fala, essa daqui está com cara de estar mais intoxicada, é esta que eu vou abordar, né? Então, eles acabam se usando da vulnerabilidade pela intoxicação alcoólica para fazer um assédio, um abuso dessas mulheres. Isso tem que ser considerado também. Como é que você avalia esse comportamento, Marcelo? Existe a relação abusador e abusado, ela é uma relação bastante clara e bem definida, inclusive em literatura e nas experiências com diversos atendimentos que nós realizamos. Assim como também há uma distorção de conceito e como se fosse uma continuidade nesse rebaixamento da crítica, onde se justifica as ações daquele dia onde estava com a alteração a exemplo no open bar, né? Dizendo que fez aquilo porque quis fazer, ou então dizendo que realmente queria fazer aquilo, né? Afirmando isso, que foi com essa intenção de beber, ficar alterado e acabar fazendo coisas dessa ordem, né? Então, essa distorção de conceito, ela é mais grave em dependentes químicos, que começam a considerar questões completamente fora da realidade. Para se ter com clareza o adoecer psíquico da dependência química, por mais que uma pessoa faça uso de substância, a hora que ela deixa a própria casa, tendo um teto e passa a usar na rua e permanecer na rua, isso já é uma distorção, porque ela tem uma casa, né? Então, as pessoas que estão ali no open bar, elas estão suscetíveis a início de alcoolismo, nem que fosse um alcoolismo que hoje é mais raro, né? Que é um alcoolismo puro. Mas podem desenvolver um uso abusivo e trazer essas consequências que são citadas agora. E nutrir os mesmos argumentos que os dependentes químicos que estão lá. Sim. Do ponto de vista biológico, o doutor Alfredo vai dizer depois, a mulher é mais vulnerável ao álcool do que o homem. Do ponto de vista psicológico também? Há um prejuízo psíquico com o uso de álcool notório. Isso é irremediável, inclusive. E algumas sequelas elas vão permanecer até que ela busque algum tipo de recurso. Nas mulheres, existe uma questão ainda sobre tabu. Nós temos trabalhado bastante questão de igualdade. Então, quanto mais nutrirmos a ideia de que as mulheres são mais vulneráveis do que os homens, ao invés de empoderar as mulheres com recursos para poder lidar melhor com as situações, né, mais nós vamos estar interferindo numa outra questão. Então, fisicamente, há as suas falhas tanto para o homem como para a mulher. Nossos organismos, eles não são desenvolvidos para uma ingestão de álcool conforme nós o fazemos. Isso é um fato. A quantidade de que consome de álcool para mulher ou para homem, ela pode até ter sua variação, mas também tem no próprio gênero, na sua própria escolha, né?
E em que medida, então, essa questão do empoderamento das mulheres, da busca pela igualdade de direitos, tudo isso influencia a mulher a querer querer alcançar o homem até na questão da bebida? Não, o homem bebe mais, eu vou me empoderar nisso. Tem se visto que a resistência para o álcool das mulheres, ela muitas vezes é bastante relevante. No entanto, a ideia do movimento das mulheres social só tem trazido algo aparente, porque no passado o beber alcoólico feminino era algo do tipo guardar a garrafa dentro do armário, né? Então elas não tinham saídas tão grandes. Hoje é uma coisa muito comum, você vê um grupo de mulheres num bar bebendo. Sim. Então isso mudou com o passar do tempo. Então toda essa mudança cultural que nós atravessamos faz necessário novas pesquisas, novos andamentos para que a gente possa amparar essas pessoas. No entanto, as medidas de contenção que nós estamos pensando e nos articulando para fazer, com uma redução da demanda, pode privilegiar as pessoas de outras consequências desagradáveis que, mesmo que ainda nutram uma distorção de valores e de conceitos, elas também vão ser beneficiadas, né? Doutor Alfredo, essa questão é do ponto de vista biológico, a vulnerabilidade da mulher em relação ao álcool, nesse tema nosso do uso do álcool de uma vez só no open bar. Sim. Existem diferenças biológicas, mas também existem diferenças culturais, né? As diferenças biológicas têm muito a ver com o perfil hormonal da mulher, a distribuição de gordura e líquido no corpo. Tem uma série de fatores biológicos que fazem as mulheres mais suscetíveis aos efeitos do álcool do que os homens. Então elas ficam embriagadas, elas ficam bêbadas mais facilmente e as consequências também a longo prazo elas têm mais. E do ponto de vista cultural, embora tenha mudado nos últimos tempos, nas últimas décadas, ainda há, principalmente em determinados meios, aquela concepção de que homem beber é feio, mas mulher pior ainda. Né? Então isso faz com que a mulher esconda, muitas vezes, ela já está desenvolvendo a dependência, ela esconde o fato das pessoas mais próximas, esconde da família, porque é considerado horrível uma mulher beber. Agora, já se vê, por exemplo, do outro lado, uma outra experiência mais recente também, já não tão recente assim, são meninas, adolescentes ou bem jovens ainda, que saem das baladas carregadas de tanto que beberam. Né? E às vezes entram em coma e tudo mais, tem todas as consequências disso. Então nós estamos nesse processo por conta da mudança dos papéis, da afirmação feminina, né? Isso também tem tido um preço para as próprias mulheres. Né? E as mulheres, como eu falei, elas têm essas diferenças no perfil biológico que fazem com que elas fiquem mais suscetíveis aos problemas por conta do álcool, causados pelo álcool. Claro. Eu queria colocar duas questões. Uma delas é realmente um resultado da pesquisa que mostra que o padrão de beber das meninas, né, das jovens na balada, ele acaba sendo, inclusive, maior do que o dos homens. Por quê? Porque ao entrar no estabelecimento, os homens costumam ter, em média, uma dosagem alcoólica maior. Então, eles fazem mais esquenta. Então, eles já entram mais intoxicados. Elas estão menos. Em geral, você tem uma porcentagem de esquenta menor entre as mulheres. Mas entrando no estabelecimento, elas acabam fazendo um consumo ali mais intenso, que faz com que na saída nós tenhamos a mesma medida média de dosagem alcoólica através do bafômetro no homem e na mulher, tá? Então elas têm que fazer um consumo um pouco maior para conseguir chegar nessa média. O que a gente conversa sempre com essas jovens, porque a gente vê muito isso realmente em ambientes universitários. Muitas vezes nessas baladas ou em festas universitárias existe uma competição entre, inclusive que já levou a óbito, né, algumas pessoas, uma que ficou muito claro na mídia, aquele evento na Unesp de Botucatu, em que as pessoas competem para ver quem bebe mais. E na mesma roda estão homens e mulheres, né? E o que a gente sempre tenta reforçar para as meninas? Que, em média, a mesma dose, ela está tomando um mesmo shot de vodka ou uma mesma lata de cerveja, para ela, em média, aquela concentração alcoólica vai ser no sangue 30% maior do que no homem. Então, não existe poder comparar de maneira justa, até se fosse pensar que é uma competição, não existe competição
justa você colocando uma mulher e um homem para competir para ver quem aguenta mais doses, porque ela, de base, em média, tem uma concentração alcoólica 30% maior pela mesma lata de cerveja, a mesma vodka que ela está tomando do homem. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada e que muitas vezes as mulheres não têm essa percepção biológica do efeito e da concentração alcoólica do álcool e acabam querendo competir de igual para igual com um homem que não tem a mesma composição biológica por tudo isso que o doutor Toscano colocou. Eu queria destacar esse comportamento. A professora citou, o homem tem o tal do esquenta, né? Então ele já chega já com algum nível de álcool, se já não está embriagado, até muitas vezes, né? O que é que determina esse tipo de comportamento? De já ir para uma balada open bar, já tendo bebido antes. Esse padrão de comportamento, ele não é desenvolvido em função do open bar. Ele já é bem desenvolvido em função de sair para a balada, de sair para algum lugar, já com o início de alteração. O esquenta é um movimento de comportamento tradicional, inclusive, mais nas grandes metrópoles, né? Porque em outros ambientes funciona de uma outra forma do que aqui. Em outras cidades funciona de um outro jeito do que as grandes capitais. Não tem do mesmo teor, do mesmo esquenta. Normalmente eles já têm um convívio, por exemplo, em Minas há um convívio com a tradicional pinga de Minas e tal, eles, né, tem um consumo diferente, como se fosse um esquenta full, direto, né? E não propriamente para balada. Então tem um ritmo diferente de padrão de comportamento. Agora, do ponto de vista psicológico também, particularmente em meninos, em homens, eu tenho observado muito que a bebida, né, baixa algumas resistências para contato, para relacionamento nas baladas. Então, muitas vezes eles não sabem como se comportar quando chegam perto, né, de uma menina. Então, muitas vezes, isso também é uma coisa já antiga, de que eles bebem para facilitar o relacionamento, para facilitar um primeiro contato. E isso vai se repetindo de tal modo a virar um hábito. E vira um hábito entre eles, e claro, virando um hábito é um facilitador, né, muito importante para o desenvolvimento da dependência. É um grande problema, porque assim, feita essa associação de que eu bebo e eu fico mais à vontade para poder conversar, eu vou passar a beber sempre em relação a essa iniciativa, algo que poderia ser muito bem desenvolvido pela própria pessoa. Qual que é o conceito correto, doutor Alfredo? Alcoólatra ou alcoolista? O que é que mudou? Então, ultimamente nós temos até evitado usar esses dois, alcoólatra e alcoolista. Como, assim, dos anos 70 para cá, né, se desenvolveu bastante, foram bastante desenvolvidos conceitos, né, na área de abuso, dependência. Então, como nós já sabemos mais separar o joio do trigo, nós usamos mais a expressão dependente de droga ou usuário, enfim, porque tem muito jovem que não desenvolveu a dependência ainda. Então, usuário, abusador, dependente, né? Mas popularmente ainda se usa, até porque ficou consagrado pelo uso, os dois termos, né? Alcoolista, alcoólatra, ainda se usa muito no meio social. E outros até de conotação moral mais fortes, né? E qual que é o limite no copo daquele considerado bebedor social e o dependente de fato eu acho que o limite não está muito no copo. Em termos de concepção, quando eles já estão desenvolvendo o problema, eles ainda acham que eles são bebedores sociais. Eles demoram, levam um certo tempo para admitir que já desenvolveu o problema. Quando já desenvolveu o problema, está naquele nível que nós chamamos de abuso ou uso nocivo, né? Quando já tem problemas psicológicos, no trabalho, na escola, com a família, com a polícia, né? Então está nesse nível. Quando já desenvolveu a dependência, já tem uma série de critérios que nós obedecemos para fazer diagnóstico, tipo um uso impulsivo que eles não conseguem controlar, o uso para aliviar mal-estar. Tem uma série de critérios internacionais que nós consideramos para fazer o diagnóstico. Agora, essa coisa do uso social, ela fica na cabeça deles durante muito tempo, e até como justificativa para os outros. Não, imagina, eu largo quando eu quero, eu faço uso apenas social. E a gente vai ver que na prática não é bem assim.
né? E eu também queria fazer uma consideração sobre o forte para beber, né? Geralmente aquele que é o forte para beber, isso é uma coisa muito prevalente também entre homens, no meio masculino, muitas vezes o forte para beber é aquele que é mais predisposto a desenvolver a dependência, porque é aquele que metaboliza, que transforma o álcool mais facilmente no fígado, isso é de ocorrência familiar, e é aquele que acaba desenvolvendo o alcoolismo. Então os outros já caíram em volta, já capotaram e ele está ali ainda bebendo. Vamos falar de medicina preventiva, professor. Só do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. O álcool, ele vira gordura no fígado? É isso? Como é que... Quando ele é metabolizado, não, o álcool, na fase final dele, ele acaba sendo um açúcar, né? Ele tem uma função de, por exemplo, ele vai engordar, ele vai te gerar calorias, mas são aquelas calorias que a gente chama de calorias vazias, né? Então, você vai se sentir mais forte ou mais, com energia num momento, não no momento que você está intoxicado, mas que você bebe, mas na verdade é um tipo de caloria que não te deixa em pé, mais ou menos isso que a gente coloca, tá? Mas eu acho que, na verdade, o grande conceito dessa questão de álcool e o efeito dele tem a ver efetivamente com o que a gente tem, como que a gente metaboliza esse álcool, ou seja, o que estava no meu estômago enquanto eu estava processando esse álcool. Então, o efeito do álcool, ele depende do que eu estou metabolizando junto com esse álcool, porque a concentração alcoólica vai acabar sendo diferente de acordo com aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho mais gorduras, por exemplo, comi um hambúrguer e eu bebi junto, o metabolismo do álcool vai ser diferente, a concentração alcoólica, na verdade, a minha absorção vai ser diferente, a minha concentração vai ser menor e o meu efeito vai ser menor. Então, por isso que a gente sempre fala que o ideal é quando se consome o álcool, se consumir com algum tipo de alimento, para que você tenha um efeito menos... devastador. Não é esse o termo. Não, o efeito depende, porque na verdade o efeito do álcool, ele vai depender da quantidade. Sem o alimento. Ele vai ser isso. O efeito do álcool é potencializado. Isso, ele vai ser maior sem o alimento, por exemplo, sem o alimento, sem uma bebida não alcoólica. Então, se você colocar outras coisas ali para serem metabolizadas junto, aquela mesma dose de cerveja vai gerar uma concentração alcoólica menor. Então, a nossa sugestão sempre, do ponto de vista de redução de danos, é associar o álcool a qualquer outra substância que vai competir pela absorção, pelo metabolismo, qualquer outra substância que vai gerar uma caloria ali por gordura ou por açúcar ou enfim, o que é importante é isso, que a gente faça uma absorção do álcool. Só um parênteses em relação ao metabolismo. Então, o metabolismo do álcool, ele acaba lá na ponta o álcool se transforma em aldeído. No caso das mulheres, elas têm esse metabolismo que vai gerar o aldeído no final, elas têm comprometido por conta da menor concentração da enzima que é a aldeído desidrogenase, que transforma em aldeído. Então, o fato de elas terem menos faz com que elas acabem sentindo mais as fases da intoxicação e as fases negativas do que conseguir excretar e colocar aquilo para fora, que o homem consegue mais rápido. Então, este aldeído final acaba sendo a meta que você quer e que as mulheres demoram mais para chegar nisso. Tá? Você está na TV Assembleia SP, acompanhando o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei número 416 de 2017. É matéria de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que veta a questão da bebida alcoólica no sistema open bar, esse modelo em que se paga para se consumir bebida alcoólica à vontade. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. O nosso tema hoje é o projeto de lei número 416 de 2017 do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que proíbe, que veta a venda de bebidas alcoólicas no sistema open bar. Marcelo, o papel dos pais, o controle social sobre essa questão da bebida deve partir da família, dos pais, é na escola, é orientação dos médicos, como é que funciona? A participação das pessoas como um todo, e principalmente dos pais, é extremamente importante para que a gente possa
tratar assuntos como a dependência química ou o abuso de substâncias psicoativas. Isso é um fato. Não temos a possibilidade de bom sucesso de um tratamento de dependentes químicos sem o tratamento da família, a não ser que isole a família da pessoa e capacite a pessoa para a sua individualidade. E aí podemos ter uma outra alternativa. De qualquer forma, ainda assim falando na infância, a aproximação dos pais das suas figuras de autoridade, os ambientes que podem lhe favorecer com relação à estrutura egóica, pode lhe beneficiar no momento do seu primeiro uso. Então, a gente sabe, por exemplo, que crianças que são inseridas em escotismo, elas têm fortes recursos para poder lidar com as situações, além do que se é proposto na própria casa. Outros ambientes similares também fazem com que haja um recurso maior. Veja bem, a gente não tem como tratar a dependência química quando nós não sabemos diferenciar se uma criança vai ser dependente química e outra não. Então a gente não tem essa possibilidade. Então nós temos a possibilidade de orientar essas crianças. E por que nós falamos em crianças? Porque hoje a evolução, como a gente tem visto nos filhos, né, ela é muito maior do que antes, é muito rápida a evolução das crianças, né? Então nós orientamos as crianças desde cedo para o que elas vão atravessar. Ao contrário do que se fazia antigamente, que privava de certas informações, nós fazemos o contrário, nós falamos com as crianças sobre essas questões, inclusive com essa de ambientes como o Open Bar. Então, Marcelo, me permita só fazer uma observação sobre os padrões apreendidos de comportamento dentro da família. Porque o uso de álcool e outras drogas pelos pais, ele pode ser fator de risco ou fator de proteção, dependendo de como os pais fazem isso. Então, eu me lembrei, e até serve de contraponto, de uma consulta que me foi feita há alguns anos atrás, de um deputado do norte do país que tinha um projeto de lei também para proibir bebida alcoólica em buffet infantil. Né? E eu, naquela ocasião, me posicionei contra, porque aí haveria o filtro dos pais. Né? Porque a bebida alcoólica em buffet infantil não era para as crianças, era para os pais. Né, para a família, para os pais. E sempre tem aquela situação de uma criança que vem e dá uma bicadinha na bebida do pai, da mãe, do tio, mas isso não é um problema. O padrão apreendido pode ser também, não esse da festa, do buffet infantil, do aniversário de criança, mas o padrão que a criança observa nos pais, um padrão problemático de bebê exagerado, muito ligado a alívio de mal-estar, de sofrimento, de problemas. A criança também aprende esse padrão. Então é bom a gente falar disso, porque tira um pouco também de cima da droga, de cima da substância psicoativa, toda a responsabilidade, né? Só para fazer um complemento, eu acho importante colocar que hoje existem várias diretrizes internacionais de prevenção, que são inclusive baseadas em evidências científicas todas, são chanceladas pela ONU, através da UNODC, que é o órgão da ONU que controla essa questão de drogas, e o que a gente sabe hoje é que os programas de prevenção familiares, que podem ser aplicados em escolas, em grupos religiosos, em comunidades, os que são baseados em evidências científicas, eles são os melhores programas de prevenção, melhores inclusive que os programas que são só baseados em escola. Então, o que esses programas escolares hoje, no que eles se baseiam do ponto de vista da teoria da prevenção? Esses programas familiares se baseiam no posicionamento dos pais em relação ao beber dos filhos. Então, o pai tem que se posicionar. Eu não acho adequado o seu padrão de beber, eu discordo que você beba, desde a criança de 9 anos, tem que sempre, os pais, né, pai e mãe, óbvio, tem que sempre se posicionar, e essas medidas diárias de posicionamento, rápidas e diretas, acabam sendo a forma mais efetiva de prevenção hoje no cenário internacional. Professora Zilá, deixa eu fazer uma pergunta. Antes, do que trata a medicina preventiva? Vamos ver se a minha pergunta vai ter a ver com a sua área. Do que ela trata? Ela trata de, por exemplo, programas que podem ser aplicados do ponto de vista de coletivos, em geral. Tá? Existe a preventiva clínica, que aí vai numa linha mais clínica de intervenção direta no sujeito. A preventiva como um todo, ela vai olhar quais são, por exemplo, os programas ou as intervenções biológicas, medicamentos, etc.,
vacinas, por exemplo, que vão prevenir algum risco à saúde, tá? Então, no caso nosso, existem programas psicossociais que estão dentro da medicina preventiva que vão prevenir o abuso, a intoxicação alcoólica lá na frente e tudo mais, tá? É que eu cheguei a ler, não vou me lembrar a fonte agora, não sei se é assunto também para o doutor Alfredo, o que acontece com esse uso de uma só vez do álcool. Essa pesquisa que eu li, esse estudo que eu li, diz que carrega bactérias no intestino para o fígado. É um estudo que estava sendo feito. O que tem de verdade nisso? O que tem de andamento nesse sentido? Carrega bactérias? O álcool, quando ingerido de uma vez só, como acontece nesse sistema de open bar, todo mundo bebendo numa quantidade exagerada de uma única vez, teria esse risco de carregar do intestino bactérias para o fígado, que levaria, claro, a uma situação muito... Eu acho que a gente pode lembrar que, na verdade, o álcool é um dos grandes antissépticos, ou seja, um dos grandes bactericidas, e claro que depende da sua concentração. Então, assim, se for pensar do ponto de vista bioquímico... Uma pesquisa, um estudo. Eu desconheço esse estudo. Eu também. Mas eu acho que mais relevante foi o que já foi falado pela Zilá sobre o uso de álcool sozinho, sem alimento, sem outros alimentos juntos. E que provoca um nível de embriaguez muito elevado e com os riscos, né, que são decorrentes disso. Acho que isso é bastante relevante. Mas quem sabe até esse estudo tem algo aí novo para nós que nós desconhecemos. Não conheço, né? Pode ser. Sim. E o álcool ele é mais potencializado, ele tem um fator de potencialização no jovem. Se nós bebermos, nós teremos reações psicológicas diferentes em relação às pessoas mais jovens do que nós. Marcelo. As pessoas nutrem alguns conceitos em relação ao álcool ao longo do tempo. Isso vem trazido para a atualidade. Então, a ideia de que o álcool vai fazer uma transformação na vida da pessoa é algo que é utilizar uma substância para fazer aquilo que ele poderia estar mudando por outros caminhos. Então, nutre um conceito de distorção. As pessoas se tornam mais suscetíveis a um consumo cada vez maior ao momento que encontram um benefício secundário naquele beber e naquele comportamento. Então, em determinado ponto, ela acha que ela se desenvolve melhor em determinado tipo de instante ou num relacionamento sexual, por exemplo, São e ela vai né? acreditar naquilo. Funções diferentes para o álcool, dependendo da fase da vida, da situação. Mas existe também, além dessa função cultural e social, existe também um componente neuroquímico que tem que ser considerado. Claro, sem dúvida. Ou seja, por que existe essa proibição no Brasil dos 18 anos para consumo de álcool e em muitos países 21 anos? Não é aleatório, simplesmente. Existem estudos que mostram que a partir dos 18 anos, não existe um corte, mas o efeito nas conexões, nas novas conexões neuronais da presença do álcool ali, ele é menor, ou seja, ele faz um pouco menos estrago do que faz durante... Ou seja, quanto antes você bebe, mais estrago de conexão... mais estrago para a circuitaria cerebral. Exatamente. Inclusive, há legislações que consideram que a adolescência vai até mais, sim, até 21, 22 anos. Né? Nesse sentido. Está bastante próximo também dos índices de suicídio, de primeiro surto psicótico, né? Então, que a gente puder evitar essa fase com o início de um bebê mais com uma idade maior, né? A gente vai ter benefícios nesse aspecto. Antes da gente ir para a conclusão de cada um bem objetivamente, quando tem um consumo desse exagerado num open bar, quanto tempo leva para o organismo liberar todo esse álcool? Depende de quanto ele consome. Depende, assim, zilhões de fatores que influenciam no metabolismo do álcool. O principal deles é a quantidade de gordura no corpo, a quantidade de água que você tem no corpo, quanto que você comeu junto. Enfim, tem vários fatores que influenciam. Exato. Então, não dá pra gente ir mais do que isso. Depende de que nível de intoxicação você tá. Se é aquele nível de 0,32, que é o nível de BIND que a gente fala no bafômetro, você, de repente, pode precisar de 3, 4 horas para se... A qualidade da bebida... Isso não. Se você tem o valor de o quanto que ele está medindo, né, o quanto ele tem de álcool no sangue, aí já não importa se o etanol veio da cerveja ou se veio da vodka, tá? Depende o quanto ele está
apresentando de álcool no sangue. 20 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei que proíbe o open bar. Olha, eu acho que o projeto é fantástico, ele é fundamental para a política de álcool, não só nossa, do Estado, do município, mas também é uma proposta que deveria ser levada nacionalmente. Existem diversos países que já fazem isso e eu acho que o Brasil tem que efetivamente dar esse passo, sem dúvida. 20 segundos, sua conclusão, Marcelo. A proposta da eliminação do open bar, com uma mudança de cultura continuada, é algo que se espera há bastante tempo. Importante termos com clareza que isso vai impactar em outros ambientes, que precisamos continuar nessa mudança de cultura para que a gente tenha um Brasil melhor. 20 segundos, Alfredo. Então, é inegável a importância desse projeto de lei. É inegável pelo componente de estímulo ao consumo, de estímulo ao uso. É claro que a dependência não se resume ao uso da substância, mas é inegável que na juventude, inclusive também na adolescência, um pouco antes, né, que o estímulo para o consumo dessa forma de open bar é um fator muito relevante para que o jovem continue usando a substância e também em doses elevadas. Muito obrigado pela presença de todos nesse programa em discussão também. aqui na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei 416 de 2017, autoria desta matéria, o deputado Cezinho de Madureira do Democratas, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no sistema open bar, que é esse modelo que a pessoa paga para consumir bebida alcoólica livremente. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa no endereço na rede social que aparece no seu vídeo agora. Tchau, tchau, até o próximo tema.